E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Michel Foucault, meu filósofo favorito. Eu gravei um vídeo com um tema parecido bem no início, quando eu estava começando com o canal aqui, e eu gravei um vídeo muito pequeno e muito simples sobre um tema que é extremamente importante, né? Na época eu tinha uma percepção que deveria fazer vídeos muito pequenos, muito curtos, e eu percebi que esse era um tema extremamente importante e o argumento estava muito limitado. Então eu gostaria de revisitar esse tema e, através dessa nova visita, amplificar os argumentos e fornecer mais elementos para as pessoas que acompanham aqui o canal. Tá bom? Então o que eu quero naturalmente aqui fazer é deixar uma chave de leitura. O que é uma chave de leitura? O que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar Foucault é que eu tinha muita dificuldade em entender, né? Eu comecei a estudar no primeiro ano da graduação em História, Foucault, e eu comecei a ler os textos, e eu tinha muita dificuldade em ler os textos, em compreender os textos, e eu me lembro que fazendo uma disciplina com um professor especialista em Foucault, ele trabalhou essa visão panorâmica, que eu estou chamando aqui de chave de leitura, e a partir dessa chave de leitura eu comecei a ter muito mais facilidade para ler Foucault, né? Então a ideia é de que, se você tiver essa visão panorâmica em torno da obra do Foucault e entender como globalmente funciona a obra do Foucault, como é que ele vai se deslocando de um eixo para outro, quando você for pegar alguma questão específica dentro da obra do Foucault, você vai saber contextualizar e vai conseguir compreender adequadamente. Eu vou então trabalhar um pouco de novo essa hipótese de que a obra do Foucault poderia ser estudada a partir de 3 eixos temáticos: a arqueologia do saber, a genealogia do poder e a ética do cuidado de si. Tudo que eu tenho feito no meu canal, nessa longa, enorme playlist que leva o nome do filósofo Michel Foucault, é esmiuçar cada um desses 3 aspectos. Mas, vamos dizer assim, o coração de toda a filosofia, o elemento fundamental, eu espero que seja entregue a partir desse vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos começar para a arqueologia do saber, né? A gente chama arqueologia do saber a fase inicial dos trabalhos de Foucault, né? Os escritos, a produção intelectual do Foucault dos anos 50, 60, e a palavra arqueologia aqui designa, é uma metáfora que está sendo utilizada pelo Foucault, através da qual ele procura designar um modo de abordar a história intelectual. Então ele vai olhar para a história do pensamento, ou aquilo que as pessoas chamam, por exemplo, de história da filosofia, mas ele não está fazendo estritamente história da filosofia, Ele está trabalhando com outras formas de saber que não são de caráter filosófico, Mas ele está olhando para o passado, para a história dos sistemas de pensamento, e ele está olhando para esse passado, a produção intelectual do passado, como uma prática arqueológica. Então é importante você se lembrar o que é que faz um arqueólogo ou uma arqueóloga. Ele fundamentalmente escava. E o arqueólogo ou arqueóloga vai escavando camadas e vai classificando essas camadas, e à medida que ele vai achando esses objetos, ele vai então relacionando esses objetos escavados a partir das camadas, Porque essas camadas estabelecem o contexto em que esses objetos foram encontrados. Isso é fundamental para poder identificar possivelmente a cultura em que esse objeto foi produzido, e é também fundamental para você identificar, para você datar, identificar o período em que esse objeto foi encontrado. E o que o Foucault está dizendo é: fazer história intelectual é similar ao ato de fazer arqueologia no sentido físico, e aqui utilizado como metáfora. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: quando você for estudar história de conceitos e práticas do passado, história intelectual, história da filosofia, se você quiser, como é que você deve proceder? Você deve escavar, entre aspas. Significa o seguinte: Foucault parte do pressuposto, da ideia de que os saberes, num determinado momento da história, eles estão se confrontando, há um atrito político, Como, por exemplo, na atualidade, a gente percebe que há
uma polarização política e nessa polarização política essas formas de saber estão lutando o tempo todo. Ele diz, o mesmo acontece em relação aos saberes especializados, né? Eles se confrontam o tempo todo e ele diz, alguns saberes se tornam consagrados, conhecidos e outros saberes ficam soterrados no esquecimento. Então ele diz que quando ele está fazendo história intelectual, ele está interessado em saber, primeiro, por que esses saberes estavam se confrontando? Segundo, por que alguns saberes saíram vitoriosos, vamos assim dizer, e outros saíram derrotados, né? Então Foucault estava interessado inicialmente em fazer isso, estudar história dos sistemas de pensamento, estudar isso pelo viés da política e investigar por que alguns saberes eram conhecidos e os outros simplesmente se tornaram desconhecidos, né? Então, por exemplo, quando eu olho, por exemplo, o cânon literário, né? Eu olho para um determinado período, eu tenho autores consagrados, conhecidíssimos, mas todos nós sabemos que existe uma série de outros contemporâneos desses autores ou autoras consagrados que são simplesmente desconhecidos, mas eram igualmente interessantes e geniais, vamos assim dizer, né? Então a pergunta é, por que eles se tornaram desconhecidos e por que determinados autores se tornaram consagrados e conhecidíssimos? Essa é uma questão a ser discutida, era nisto que o Foucault estava interessado na fase arqueológica do saber. O que aconteceu? O Foucault começou a perceber que esse modo de proceder tinha limites. O primeiro limite é que o Foucault percebeu que ele não deveria se dedicar exclusivamente aos saberes especializados, aos saberes acadêmicos. Ele deveria se dedicar a toda e qualquer forma de saber. Segundo, então, que ele achava que ele precisava de um novo procedimento que permitisse perceber como é que os saberes especializados se relacionam com outras formas de saber, saberes não especializados. E foi aí então que a partir dos anos 60, a partir dos anos 70, quando ele ingressa no Collège de France, ele então começa a utilizar a expressão genealogia do poder. Significa que ele não está mais preocupado exclusivamente com os saberes especializados, embora continue preocupado com esses saberes. Então Foucault começa a utilizar a palavra genealogia, que é um procedimento que ele vai lançar mão, que funciona mais ou menos da seguinte forma. Ele pega uma determinada ideia, um conjunto de práticas e ideias vigentes num determinado momento da história, no presente, e o que ele quer fazer? Ele quer mostrar que esse conjunto de práticas é historicamente constituída, ela não existiu desde sempre. Como é que ele faz isso? Ele dimensiona historicamente através de um deslocamento para o passado. Ele pode ir, por exemplo, para o século XV, XVI, ele pode ir para o mundo medieval, ele pode ir para o mundo antigo, e às vezes ele faz isso aleatoriamente. Então ele só quer demonstrar que esse fenômeno não tem essência e não existiu desde sempre. Então esse procedimento genealógico não é um procedimento de encontrar a gênese de um determinado fenômeno, mas é mostrar que esse fenômeno se constitui de formas distintas em momentos variados da história. Então, por exemplo, é o que ele faz quando ele elabora uma genealogia da anormalidade. Então ele diz, existe o sujeito anormal na atualidade. Só que ele diz, a categoria de anormalidade não existiu desde sempre. Quando você se desloca para o início, para um período anterior à constituição da psiquiatria contemporânea, não existia a figura do anormal. Quem constituiu a figura do anormal foi o saber médico psiquiátrico na passagem do século XVIII para o século XIX. Mas antes disso, não existia o anormal. Então ele vai estudar o período anterior para dizer, tá vendo? Existia o indivíduo a ser corrigido, existia o monstro social, existiam outras categorias para designar as pessoas que fugiam da norma, mas essas pessoas não eram interpretadas de um ponto de vista médico, né? O estigma que pairava sobre elas era um estigma de caráter social. Além disso, o Foucault ele procura analisar, se a gente quiser ainda seguir o exemplo da anormalidade, ele vai dizer, a normalidade não é constituída apenas por saberes especializados, como é o caso, por exemplo, do saber médico e psiquiátrico.
A anormalidade, ela faz parte de um mecanismo muito mais amplo de poder que funciona nas sociedades, que ele chama de poder disciplinar, que é uma forma de poder que vai utilizar a medicina, vai utilizar os saberes educacionais, escolares, vai utilizar os saberes de caráter religioso, por exemplo, para poder disciplinar as pessoas, né? Então ele vai analisar esse tipo de prática de poder e ele vai dizer, essas práticas de poder estão presentes nas sociedades e perpassam a sociedade como um todo e atravessam os saberes especializados, como por exemplo a medicina e a psiquiatria, mas são muito mais amplos do que elas. Tanto é que o Foucault, quando ele ministra um curso chamado O Poder Psiquiátrico no Collège de France, ele faz uma série de correções em relação ao seu livro, A História da Loucura, quando ele está dizendo, olha, naquele momento eu estudei a loucura a partir do saber especializado da medicina, mas ele está dizendo, eu me restringi às instituições, instituição dos hospitais psiquiátricos, mas ele diz, aquilo que acontece no hospital psiquiátrico é muito mais amplo, acontece fora dos hospitais psiquiátricos, acontece nas escolas, acontece nos ambientes religiosos, mas acontece também em ambientes laicos, né? Que é uma estratégia de poder chamada de poder soberania que está funcionando em toda essa sociedade. Bom, e aí o que acontece com o Foucault? Aí o Foucault percebe que ele dedicou uma vida toda a analisar a questão do poder, que ele trabalhou bem as técnicas de poder, trabalhou bem a associação entre poder, entre saberes e poderes, mas ele percebeu que ele havia enfatizado demais a dimensão externa do poder. Então o Foucault começa no final dos anos 70, nessa passagem para os anos 80, ele começa então a fazer um novo deslocamento no trabalho dele e ele vai então passar a fazer aquilo que a gente chama de ética do cuidado de si. O que é a ética do cuidado de si? É quando o Foucault começa a pensar a dimensão subjetiva, a dimensão intrapsíquica do poder. Então o Foucault está dizendo, bom, tá certo, o poder é um fenômeno externo ao sujeito. Os poderes existem na sociedade, eles atravessam os sujeitos, mas ele quer discutir de que maneira essa dimensão do poder funciona no nível psíquico, no nível subjetivo, no nível pessoal. E aí o Foucault diz, olha, eu limitei de fato a minha obra durante muitos anos, pensando no poder exclusivamente como um elemento interno, e eu gostaria agora então de corrigir essa simplificação do modo como o poder atua na sociedade e me dedicar à dimensão subjetiva. E aí então que o Foucault começa a trabalhar a questão do poder, ele está mirando a sociedade contemporânea, mas o que ele faz? Ele mantém o procedimento genealógico e ele vai fazer agora um deslocamento para o mundo antigo. Ele começa a estudar Grécia, Roma antiga, né? E começa também a estudar a patrística cristã, que é o cristianismo antigo, o cristianismo dos primeiros séculos. E a partir daí, então, ele começa, a partir da observação do mundo grego, romano e cristão primitivo, ele começa a observar quais eram as técnicas, quais eram as formas, quais eram as estratégias que eram utilizadas para que o poder pudesse operar essa dobra, essa força que vem da exterioridade pudesse então virar para o interior e pudesse então funcionar na interioridade dos sujeitos. E o Foucault vai chamar genericamente, utilizando uma expressão que ele vai encontrar nos gregos, de epimeleia realtu, cuidado de si. Então, o modo como o poder funcionava no nível intrasubjetivo, para os gregos antigos, era através de um conjunto de técnicas, de práticas, que ele vai denominar globalmente de epimeleia realtu. Então, existiam as práticas da meditação entre os filósofos gregos, existia uma prática de escrita de si, existiam os cadernos em que os gregos anotavam preceitos filosóficos, e esses preceitos filosóficos que estavam fora do sujeito, eles tinham que passar para dentro. E como é que eles passavam para dentro? Anotações, por exemplo, em cadernos, e essa pessoa ficava olhando, ficava lendo, ficava meditando, até que aquilo que estava no caderno passasse para o seu interior. E o Foucault depois passou a se dedicar a uma técnica de si, né? Uma das técnicas de si que ele vai também encontrar na expressão grega chamada parresia, que é uma palavra grega que designa a coragem da verdade, né?
Então ele vai mostrar como poder, verdade e subjetividade estão associados no mundo antigo. O Foucault pretende, através dessa análise do mundo antigo, mostrar que a subjetividade é incorporada, é assujeitada, né, pelos poderes através de uma série de técnicas de si. Eu imagino que se o Foucault tivesse mais tempo, né, ele morreu em 1984, quando essa parte da obra estava ainda em andamento, provavelmente ele teria então terminado a vida discutindo técnicas de si no mundo contemporâneo, né? Quer dizer, quais são as estratégias que nós utilizamos no mundo contemporâneo para poder nos conformarmos às estratégias de poder, né? No meu modo de ver, o filósofo contemporâneo asiático, Byung-Chul Han, é quem está fazendo isso, né? Então, por exemplo, quando ele analisa a sociedade do desempenho, ele está falando de técnicas de si. Esse dispositivo chamado desempenho ou dispositivo chamado felicidade são formas de fazer com que essa necessidade de desempenho, que é um elemento fundamental das sociedades capitalistas, ele atinge um nível intrapsíquico quando o próprio sujeito se convence de que ele deve viver obcecado pela realização de desempenho. Tá bom? Bom, eu espero que através dessa regravação eu tenha amplificado, tenha também detalhado essa visão panorâmica da obra do Foucault, que é extremamente importante para que a gente possa ler eventualmente qualquer detalhe sobre o trabalho desse filósofo tão importante, tá bom? Diz aí se você gostou do vídeo, diz aí se essa versão mais ampla e detalhada está te ajudando mais, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.